A Anistia Internacional aponta o Brasil como um dos países que mais se mata no mundo. Na rua muito esburacada. Um fim de semana nas cidades que tem os maiores índices de assassinatos de jovens. Tráfico de drogas, a região aqui crítica, aqui próximo. Violência que faz com que 79% dos brasileiros compartilhem do mesmo medo, o de morrer assassinado. A senhora perdeu algum vizinho? Quem fez isso? Foz do Iguaçu em 2009. Um jovem acaba de ser assassinado. Eu trouxe tão de longe meu filho pra morrer aqui. Foz do Iguaçu, 7 anos depois. Até hoje eu sei que ele tá vivo. Grande São Paulo em 2015. A volta ao lugar da chacina de Osasco, onde 23 pessoas foram mortas. As câmeras registraram a chegada de homens armados e encapuzados ao bar. Você acha que tá todo mundo preso? Essa é filha dele. A filha do Jailton. De Jailton, Ana Carolina. Ela acorda meia-noite chorando, querendo o pai dela, que sente saudade do pai dela. Ao longo dos últimos 10 anos, o Profissão Repórter testemunhou o crescimento da violência nas capitais nordestinas. Você já perdeu algum amigo? Já, bastante, sei lá, uns 20. Visitamos as capitais que já foram as mais violentas do Brasil. Primeiro Recife, depois Maceió. Hoje, Fortaleza é considerada a capital com o maior número de assassinatos do Brasil. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Bairro de Cajazeiro, periferia de Fortaleza. Essa rua, esse aglomerado de pessoas da rua, indica que é mais um crime de homicídio que acabou de acontecer. Há uma pessoa caída, com o corpo coberto com plástico. Ele estava respirando ainda. Estava respirando. Deve ter atirado então quando ele estava dentro do carro. Por que a senhora veio olhar? Ele é meu conhecido. Conhecido? Como é o nome dele? Leandro. Conheci o Leandro também. Gosta dele, não gosta? Gosto, é gente boa, não tenho encontrado nada ele não. Ele é gente boa. Por que fizeram isso com ele? Eu não sei. O Leandro aí, ele era o comandante do tráfico aqui no local. Esse povo que a gente vê aqui em volta é comum na cena de homicídio? Aqui é bastante comum, é inerente ao ser humano a curiosidade, e essa curiosidade mórbida é comum. Muita criança, o senhor não acha? Com certeza, é a banalização da vida, a banalização da morte. Como é que o senhor chega em casa? Fica um pouco triste, né? Porque a maneira é uma vida, né? O senhor já perdeu algum parente vítima da violência aqui em Fortaleza? Já, infelizmente, já perdi o meu irmão. Irmão? Assassinado também? Também. Sabe quem matou? Não, nunca se sabe. Fortaleza tem a maior taxa de crimes de mortes do país. São 77 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média das capitais, que é de 33 por 100 mil. Segundo uma ONG do México, que pesquisa países com muita violência, a capital cearense é a 12ª cidade mais violenta do mundo. É impressionante a facilidade como se tira a vida em determinadas situações. Há 20 anos, o professor Luiz Fábio trabalha no Laboratório de Estudo da Violência da Universidade Federal do Ceará. O que está acontecendo em Fortaleza, que está no ranking como a mais violenta do Brasil, 12ª do mundo? Nós estamos realmente vivenciando situações de conflito entre comunidades, entre grupos, pelo controle do tráfico de drogas, que as mortes acontecem com tanta banalidade, são circunstâncias tão, muitas vezes, irrelevantes, que levam uma pessoa a matar a outra, que você pode ver ali que há um problema do ponto de vista ético-moral, de formação do caráter, de formação da pessoa. É a mãe, acabou de chegar. O chefe dos peritos trabalhou 4 horas no levantamento das circunstâncias do crime. Mas eu tenho outra ocorrência agora para fazer. Estou correndo. Resumidamente aqui, como é que foi o seu porque eu tenho outro compromisso. Aqui, foi atacado aqui. Aí essa dinâmica que eu vou fazer depois de toda a análise, não agora no momento. Aí eu concluo depois. Aqui dá para ver que o ataque foi pelo lado esquerdo do carro. O motorista perdeu o controle, bateu nessa casa, aí à esquerda.
Deve ser a vítima que dirigia, que ele tentou escapar pela direita e ficou ali caído no chão. As pessoas já iniciam a lavagem da rua. A sua casa é essa aqui que bateram? Não, não, não. É lá embaixo. E por que a senhora veio fazer a limpeza aqui? Porque eu sou assim. Quando morre alguém, eu gosto de ajudar. Quantas ruas aqui a senhora já lavou? Ah, um bocado. E o senhor já tem alguma informação sobre o homicídio ou não? Tá bom, então, estamos chegando. Tem alguém gritando, viu? Ouviu? Meu filho morreu, meu filho. Meu filho. Eu trouxe tão de longe meu filho pra morrer aqui. Meu filho é um trabalhador. A mãe estava muito desesperada, porque ela dizia o seguinte: eu trouxe meu filho de tão longe para morrer aqui. Eles não eram de Foz. Migraram para fugir da violência e o menino morreu em Foz do Iguaçu, baleado. Esse fim parece que foi uma briga entre meninos e tal. Meu filho é um trabalhador, ele puxa trigo. Ele puxa trigo, ele vem branco de trigo todo dia. Ele não é um ladrão, ele não é nenhum bandido. O desespero da mãe ao ver o filho assassinado é uma das cenas mais marcantes que registramos nesses 10 anos de profissão repórter. Para voltar a essa história, convidamos a repórter Mariane Salerno, que participou da primeira equipe do programa. Vai me ensinar muita coisa. Quanto tempo com a gente você ficou? Quase 5 anos. Bom, por que você está voltando para lá? O que você pretende fazer em Foz do Iguaçu? Bom, a gente vai voltar para lá porque agora Foz do Iguaçu saiu do topo, né, de primeiro lugar do ranking de violência na adolescência. E segundo a polícia, eles conseguiram reduzir muito o número de homicídios. Imagina você vai visitar também os antigos que estão lá, daquela reportagem. Acho que esse é o maior desafio, porque faz muito tempo eu não tenho mais contato com ninguém, não mantive, vou tentar encontrá-los para saber aquela história, principalmente se houve investigação, se o caso foi concluído, daquele menino. Foz do Iguaçu, fronteira do Brasil com o Paraguai. Há 8 anos, a cidade liderava o ranking de homicídios na adolescência no país. Entre as vítimas da violência, o jovem Júlio César Sanches. Eu me lembro bem disso, de ter a sensação que era um bairro periférico e tal, porque as ruas eram de terra ainda. Foi aqui então, agora eu lembro. Essa muretinha aqui, tinha uma fita isolando aqui, ó. Uma fita estava isolando a rua. E aí o corpo dele estava ali, perto daquela calçada, ali, bem perto da guia, né? Pra gente ele era um menino muito bom, né? A gente não tem o que reclamar. Pra gente era uma pessoa maravilhosa, não posso te dizer. Oi, tudo bem? A senhora que mora aqui? Sim. Posso falar um segundinho contigo? A senhora sabe de quem era a casa quando você chegou? Não. Não sei. Quem eram os proprietários anteriores? Não conheci ninguém. Não conhecia ninguém, né? Você sabia dessa história ou não? Não sabia. Não sabia, fiquei surpresa. Mas aqui o Porto Meira, né, é um bairro. Agora tá mais tranquilo, mas morte sempre teve, né? Em 2009, acompanhando o trabalho da polícia, conhecemos o investigador Stanley. 7 anos depois, é ele quem nos mostra os números da violência na cidade. Então, em 2012, você teve 24 homicídios, de 12 a 18 anos. Em 2013, 19. Em 2014, 17. Em 2015, o ano passado, 13. Explica um pouco pra gente quais são as condições de Foz, enfim, que faz com que tenha esse envolvimento de jovens com crime. Muitas pessoas trabalhavam no Paraguai, fazendo contrabando, aquelas mulas, né, carregando mercadoria, né. Posterior, com a repressão e com a economia da cidade e do município, ela se estabeleceu em outros ramos, né, como o turismo, houve um fortalecimento, né, e houve um combate intensificado da Receita Federal e da Polícia Federal e dos outros órgãos de segurança pública no contrabando. A partir desse momento, os indicadores começaram a cair, né? Então, nós temos uma relação, sim, do contrabando com o tráfico de droga,
com os indicadores de homicídio. Continuamos nossa reportagem na capital mais violenta do país. Pedro e Alisson eram ex-alunos desta escola municipal. Estão entre os 11 mortos de novembro do ano passado na chacina de Messejana, no distrito de Fortaleza. Tem alguma foto deles aqui? Temos sim, tem um Pedro aqui. Pedro? Onde? Aqui, ó, nós temos a banda da escola e aquele Pedro que fazia parte. A banda da escola presta homenagem aos colegas mortos na maior chacina da história da capital cearense. Os maiores suspeitos são policiais. Que instrumento que ele tocava? O Pedrinho ele tocava o tarol, que é esse instrumento aqui, que era o dele, que ele tocava, que até hoje a gente mantém guardado ainda. Ninguém mais tocou? Não. Essa é a rua onde começou a acontecer a chacina. Pedro estava a caminho de casa? Isso, junto com quem? Com os colegas dele, né? E o que as pessoas que viram contam? As que viram conta foi que os carros, né, chegaram de repente. Vários carros? Vários carros. Com homens encapuzados. Este vídeo foi feito por um morador pouco depois do crime. Segundo ele, os homens que atiraram estavam encapuzados e fugiram nestes carros que aparecem nas imagens, deixando as vítimas para trás. Chegaram os caras atirando por motivo de raiva, né? Por causa do cidadão que morreu lá no campo. O homem assassinado horas antes é o policial militar Walterberg Serpa. Ele estava à paisana e tentou proteger a mulher durante um assalto. Isso aqui são marcas dos tiros? Este? Sim? 2 amigos de Pedro morreram na calçada. Correu até lá. E o Pedro conseguiu fugir? O Pedro conseguiu correr até a casa dele. A casa de Pedro fica a 50 metros daqui. Dá licença? Pode entrar. Eu acordei com as zoadas de muito tiro, mas devido... Pensei que fosse bombas, certo? Sim. E que a fração de segundos meu filho grita pedindo ajuda que tinha tomado um tiro. Você viu que ele estava realmente? Ele veio a óbito no meu colo. Catarina é funcionária pública. Hoje mora com a filha e o neto de 6 meses. Qual é o horário mais difícil para você do dia? Todo dia. E o que você mais gostava nele? Tudo, as arengas besta. Quando ele chegava em casa e ficava arengando comigo direto. Ele pegava meu filho e ficava brincando. 4 meses depois da chacina, e sem nenhum culpado preso, a mãe decidiu processar o Estado. Foi policial. Aqui não tem milícia, não tem essa história de gangue, disso, aquilo, outro, não. A maioria nasceram aqui. De lá para cá, eu venho numa batalha para provar que meu filho é inocente, porque ele foi tarjado, que era um dos meliantes que matou um policial em um campo de futebol. Fotos de Pedro e de outras vítimas foram tiradas dentro do necrotério e divulgadas na internet. Tá aí a foto dos 3 foragidos que mataram um policial na Messejana. Todos os 3 estão escondidos no necrotério do Frautinha de Messejana. Bandido bom é bandido morto. Com que direito eles chegam, tiram a vida de 3 jovens que sequer se informaram quem era, e aí ainda por cima faz uma coisa dessa. Ofensa. Faz uma coisa dessa. É uma ofensa. Daqui, essa é a declaração. Ceará. Onde nada consta. A mãe mostra uma certidão da Justiça do Ceará para provar que o filho era estudante e trabalhador. Como é que a senhora define o seu sofrimento? Eu defino dor por força, por luta. Porque a lágrima existe, mas a vontade de vencer essa batalha é maior. Eu te pergunto aqui, ó, sem mostrar você, ele tá me mostrando aqui, mostrando você de costas. Como é que tá o bairro 7 meses depois disso? Sinistro. Deu 8 horas, todo mundo tem que entrar pra dentro aí, ó. Molecada que pratica umas diversões. Mora tudo aqui, ó. Um mora aqui, um mora ali, ó. Nós não pode ficar aqui, ó, porque se nós ficar aqui, nós é morto, tio. A investigação da chacina de agosto do ano passado na Grande São Paulo ainda não acabou. 23 pessoas morreram. Até agora, 3 policiais militares e um guarda civil estão presos, acusados de vingar a morte de 2 colegas. Vocês estão acompanhando a investigação aqui, você acha que está todo mundo preso? Creio eu que a maioria está tudo solta.
Neste bar em Barueri aconteceu um dos ataques. As câmeras registraram a chegada de homens armados e encapuzados ao bar. Eles rendem os clientes, mandam virar para a parede e executam 2 deles, Joseval Amaral Silva e Jailton Vieira da Silva. No mesmo bairro, a gente está chegando agora na casa da mãe do Jailton, um dos homens executados no bar. Dona Antônia? Jailton era pintor e criava os 3 filhos com a ajuda da mãe. Guilherme, com licença. Pode entrar. Então aqui é a casa da senhora? É a casa da minha mãe. Ele que trabalhava, sustentava os filhos dele e às vezes me ajudava. Mas só em ele já trabalhar e sustentar os filhos dele já era uma coisa muito grande. Essa é a filha dele. A filha do Jailton? De Jailton, Ana Carolina. Ela acorda meia-noite chorando, querendo o pai dela, que sente saudade do pai dela. Né? Tentei no posto, eu passo no psiquiatra, ela passa no psicólogo. Eu tomo remédio, ó. Olha as minhas receitas aqui. Eu tomo clonazepam, ácido valpórico de 500. Esses são os remédios que a senhora... São remédios que eu tomo, porque eu fiquei dando convulsão. Ele mexe, você acha que eu estou bem, daqui a pouco eu caio, fico me debatendo. Tomo fluoxetina e tomo amitriptilina. Isso começou quando? Começou depois da morte do meu filho. No dia eu tomo mais de 12 comprimidos. Hoje, Antônia depende de doações para cuidar dos netos e da mãe. Ela chama ele, ela chama o Jailton, ela diz que vê ele andando. Eu estava doente, mas depois que ele faleceu, eu adoeci mais. A senhora piorou? Piorei, que eu queria muito bem a ele. Foi eu que criei ele. A senhora que criou? Foi. Será que vai dar certo isso, filho? Do que? De punir as pessoas que fizeram isso com ele? Sim. Antônia se queixa da falta de atenção por parte do governo. Eles deviam ter vindo. Gente, aconteceu, tem família, tem filhos, tem criança no meio. Eles não vieram, Guilherme, ninguém. Nem para dar assistência. Está precisando do médico? Vocês estão doentes. É o que dá ficar longe do professor repórter um tempo, ó. Eu já não lembro mais que calçado vir numa situação como essa. Esqueci o tênis em casa. Nossa equipe vai acompanhar uma patrulha que sai da nova base da Polícia Federal no Rio Paraná, que divide o Brasil do Paraguai. O envolvimento dos jovens com o contrabando e o tráfico de drogas é a principal preocupação das autoridades em Foz do Iguaçu. É que, na verdade, as pessoas que são recrutadas para fazer esse tipo de trabalho de passagem são as pessoas de baixa renda, né? Pessoas que acabam na lida da economia informal, né? Não têm um emprego fixo e acabam sendo cooptados, né? Por criminosos para fazer essa ação, que é a passagem, né? O carregamento da passagem do lado do Paraguai para o lado brasileiro. Ou seja, a sujeira que é gerada pela favela, ela vem para dentro do rio, né? E não é uma sujeira de uma favela comum, né? É uma sujeira de contrabando, é uma sujeira de tráfico de drogas, é o papel, é o papelão, é o isopor, né? Durante a noite, o movimento é intenso na beira do rio, como mostram essas imagens da Polícia Federal. No dia seguinte, somos informados de uma grande apreensão de armas feita pela Receita Federal. Quantas armas tem aqui? Sim, são diversas pistolas, mais de 20 pistolas, fuzis de grosso calibre, submetralhadoras. Só no último ano, a polícia registrou a apreensão de cerca de 500 armas. O combate a esse tipo de crime, o de tráfico de armas de fogo e o porte de armas de fogo, consequentemente, tende a diminuir e reduzir esse alto índice de homicídios. A cidade registrou em 2014 o menor índice de assassinato em 25 anos. No ranking de morte de jovens, Foz do Iguaçu deixou de ser a mais violenta e agora ocupa a 16ª posição. A repressão a curtíssimo prazo é muito importante, porque ela tira imediatamente o produto de circulação, ela tira aquele elemento que tem periculosidade social, mas a base tem que ser feita.
que aí eu diminuo esses índices, eu preciso investir menos em policiamento, mas isso é uma coisa a longo prazo. Legal. Posso só perguntar assim para eles quem que veio aqui por conta do tráfico? Só 2. E os outros? Os outros é roubo. É roubo. Roubo. Porte também. Tem porte também? Você é porte? Da outra vez que eu estive aqui, eu visitei um centro de internação para onde vão os jovens que cometem infrações, crimes, para cumprir medida socioeducativa. E alguns desses meninos que já saíram de lá toparam conversar com a gente. Você mora aí com quem? Mora eu, minha mulher. O jovem, hoje com 19 anos, se considera um sobrevivente da violência da cidade. É isso que também a gente via na época que a gente veio para cá. Muito tentativa de homicídio, homicídio com arma de fogo mesmo. Muito jovem armado. Como é que é essa relação com a arma? Assim? O Paraguai é aqui do lado, né? Não é uma explicação exata. O Paraguai aqui do lado é fácil acesso, só chegar ali na barranca com dinheiro, você compra o que você quiser. Vamos reencontrar a Antônia. A senhora está no terminal? Antônia é mãe de Jailton, uma das 23 pessoas mortas na chacina de agosto do ano passado em Osasco e Barueri. Ô, dona Antônia, e aí? Estamos na expectativa, né? Vamos ver o que vai falar lá hoje. Acompanhamos Antônia até o Palácio do Governo. Ela vai participar da primeira reunião entre as famílias das vítimas e um representante do governador. E vamos na luta para que isso termine em paz e possamos seguir nossa vida. Assim desejamos a todos uma boa quarta-feira. Isso é uma mensagem desejando que a reunião seja boa. Seja boa. Estou assim, super nervosa, uma palpitação no coração, esperando que alguém faça alguma coisa. As famílias vieram pedir ao governo do estado de São Paulo a punição de todos os culpados e indenização pela morte dos parentes. Dona Zilda perdeu o filho. Como é que tá a senhora, dona Zilda? Tô levando, né? Mais pra lá do que pra cá, né? Tem que levar, né? Fazer o quê? Voltar, meu filho não volta nunca mais, né? A ONG Rio de Paz, do Rio de Janeiro, ajuda as famílias com doações e na cobrança de respostas do governo. Então são famílias que estão psicologicamente desestruturadas, sofrendo sérios problemas financeiros, e é incrível que só cerca de 7 meses depois nós tenhamos esse encontro em qualquer nação desenvolvida, onde a democracia esteja funcionando para valer, onde a santidade da vida humana seja valor inegociável. Há muito essas famílias já teriam sido recebidas e um mínimo de reparação feita. Os familiares estão subindo ali, olha, com a defensora pública. Só fomos autorizados a gravar um breve registro do encontro. Alguns dos familiares estão chorando aqui. Ficou combinado, a defensoria pública vai fazer uma triagem com cada família, levantar as demandas sociais de cada uma e trazer ao governo para que a gente possa incluir nos programas governamentais em andamento. Diz que vão resolver, vamos esperar. Se daqui até lá eu estiver viva, não. Uma semana depois da reunião, as famílias vieram aqui para a Defensoria Pública de Osasco para começar o cadastramento e, a partir daí, tentar ganhar as indenizações e entrar em outros benefícios do governo. Ana Aparecida, tem a 1 branca. Fábio, tem a 3. E lá com ele, tá? Primeiro andar. Eu perdi o meu filho. Qual era o nome dele? Gabriel Felipe. Gabriel Felipe Lopes, de 17 anos, foi assassinado perto de casa. Eu tô aqui por ele porque ninguém tem o direito de fazer ou tirar a vida de uma criança. Eu sou esposa do Diego, né? Diego Pereira foi morto com 2 tiros. Ele era um pai de família, ele não era bandido. Que os 2 filhos que eu tenho com ele. As famílias foram cadastradas em programas sociais do estado e levaram documentos para entrar com os pedidos de indenização. Essas pessoas não podem esperar mais por uma resposta do Estado. Não dá para esperar mais. Uma indenização não vai suprir a dor, mas pelo menos traz um pouco de conforto para conseguir conviver com essa dor. A defensora pública também atua como assistente de acusação no processo criminal. Visão da senhora, todas as pessoas já foram presas que participaram dessa chacina? Não, definitivamente não. A investigação ela deve continuar. O Estado tem que dar uma resposta para a sociedade, não só para esses familiares, mas para a sociedade como um todo. O Estado tem que dar uma resposta. No próximo bloco. Meu filho morreu junto com o filho dele ali, ó. Estavam juntos com o
O Patrício estava junto com o Marcelo. Os pais dos jovens mortos no Ceará cobram justiça. Quero que esses bichos que fizeram isso, que paguem, né? 7 anos depois, a repórter Mariane Salerno reencontra a mãe de uma vítima da violência em Foz do Iguaçu. Até hoje eu sei que ele tá vivo. Das 11 vítimas, 5 foram mortas nessa comunidade. 4 meses depois, como ninguém ainda foi punido, os parentes e amigos criaram um movimento para lutar por justiça. A chacina de Messejana foi a maior da história de Fortaleza. Dos 11 mortos, 9 tinham menos de 19 anos. Vendo aqui as fotografias no peito dos pais, o senhor é pai de uma das vítimas. Jardel Lima. Jardel Lima? Idade? 17 anos. 17 anos. E a senhora? Eu sou a mãe do Renais. Renaisson. Girão da Silva. Qual a idade dele? Ele tinha 17 anos. E a senhora? Sou a mãe do Patrício, tem 16 anos, meu filho. Meu filho morreu junto com o filho dele ali, ó. Estavam juntos com o Patrício, estava junto com o Marcelo. Eu quero que esses bichos que fizeram isso, que paguem, né? Que foi a polícia que matou, né? Eles estão aqui para proteger e não para matar os inocentes, né? A sogra de uma das vítimas testemunhou na polícia o que viveu na noite de 12 de novembro do ano passado. À meia-noite, quando os policiais invadiu. Quantos eram? Era muito. Que roupa usavam? Farda da polícia. Fardados? Isso, farda. E o rosto? Coberto. Quantos tiros deram dentro da casa? Deu um no peito e um na cabeça. A senhora foi ouvida pela polícia? Vamos. Corregedoria. Podia levantar a mão quem foi ouvida? 3. Os pais todos foram ouvidos. Fomos na Controladoria Geral de Disciplina do Ceará, que é responsável por apurar crimes cometidos por servidores do Estado. No topo desse ranking aparece a questão da violência, o crime de morte. A senhora afirmou que tem toda a estrutura para combatê-los. Tem aqui um massacre que aconteceu em novembro e até agora não foi esclarecido. Por quê? Nós tivemos que nos socorrer da Polícia Federal, nós tivemos que enviar toda essa perícia para Brasília, que já retornou e que nós já temos os elementos e nós estamos concluindo. A conclusão deverá sair ainda este mês. 38 policiais militares foram indiciados por participar da chacina de Messejana em novembro do ano passado. O inquérito foi concluído esta semana e encaminhado ao Ministério Público do Ceará. Meu filho era um trabalhador. Foi uma arma de fogo que selou o destino de Júlio César em 2009. O motivo do crime, uma briga com um vizinho que já era procurado pela polícia por um outro assassinato. Meu filho é um trabalhador, ele puxa trigo. Ele puxa trigo, ele vem branco de trigo todo dia, ele não é um ladrão. Ele não é, ele é um bandido. Então, eu encontrei a mãe do Júlio aqui na internet, aqui na página dela, da rede social dela. Deixa eu acessar aqui. Eu vou tentar... lá de Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, eu vou tentar ver se eu consigo falar com ela. Depois da morte do filho, Maria Emídia saiu de Foz do Iguaçu, mas decidiu voltar há apenas 6 meses. 17, tu aspirava Você me falou muitas coisas. Calma. Até hoje eu sei que ele tá vivo. Até hoje eu sei que ele tá por aí jogado. Meu filho já nunca mais. Mas não tem problema, eu entreguei na mão de Deus. Na mão de Deus eu entreguei aqui. 17, eu nem dormi de noite. Meu Deus, quando eu vi você assim, tua foto assim, falei assim, nossa, quem me procurou, meu Deus do céu, falou assim. Quanto tempo, né? 6 anos, meninas. 7 já, não? Vamos chegar? Vamos, com licença. Que casou, né? Esse daqui eu deixei minha casa, abandonei minha casa. Abandonou? Porque lá não queria ficar mais. Você quer fechar aqui, mas deixa aberto? Pode deixar? E Então, sabe que naquele dia foi uma das coisas mais difíceis foi pedir para fazer o trabalho. Gravar. Vocês estavam num momento difícil ali, né? Tava mesmo. Nossa, a gente. Como é que eles vão Então, que nem meu esposo falou para mim assim,
Quando ela chegou lá, justo na hora, né, ela falou assim para mim se ela podia fazer. E eu, Maria, estava tão perdida, mas eu aceitei, falou para mim, porque é uma coisa, né, como que a gente não vai aceitar, né? Mas daí você foi lá em casa, né, na hora assim, né? Eu nem sei, eu nem lembro o que eu falei, tudo, tipo, essas coisas assim, né? Mas contei a pouca, era a vida dele, né? Mas, e assim, sabe? Mas não foi fácil, não. O suspeito de ser o autor do assassinato é Samuel dos Santos. Sua prisão foi decretada, mas o processo na justiça pouco andou desde 2009. O delegado pediu, o Ministério Público endossou o pedido e o juízo decretou a preventiva. Então, hoje está pendente de cumprimento um mandado de prisão. Agora faz 7 anos, Maria, você acha que... Enfim, eu lembro muito do seu desespero na época. Que sensação que você tem hoje, depois de tanto tempo, assim? Nossa, o que mais espero que nem estou te falando, nunca acontecer mais comigo, né? Porque eu estou criando 2, um tem 15, outro tem 16 anos, 17, né? Eu sei que o Julinho já não volta mais, jamais, né? Meu consolo nem sei o que eu vou te falar, porque lá quando estava na casa eu esperava muito ele chegar. Entendi. Eu escutava ele bater palma, eu escutava ele, mãe, cheguei. Eu subia no quarto dele, procurava ele. Ele vinha no meu sonho, falava para mim que ia me levar, muitas vezes, né? Quase fiquei louca, menina do céu. Não foi fácil para mim de jeito nenhum. A família não tem mais planos de deixar a cidade e vai tentar recomeçar a vida em Foz do Iguaçu vendendo lanches. Tchau, querida. Tchau. Sorte. Obrigada. Tchau. Pra vocês também. De repente veio um flashback, sabe quando volta tudo assim na cabeça? Vem tudo. De novo, foi muito intenso aquilo tudo, então foi